Olá, boa tarde a todos. O Banco Safra entrevista hoje o Dr. Paulo Chapchap, diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês. Ele é formado em medicina pela Universidade de São Paulo, é doutor em clínica cirúrgica também pela USP. Ele vai falar hoje com a gente um pouco mais sobre os desafios impostos pela Covid-19. Dr. Chapchap, em nome do Safra, eu gostaria de dizer que é um enorme prazer a gente estar junto com o senhor aqui nesse momento de crise. Eu também gostaria de usar o seu conhecimento e a sua experiência para atualizar a gente um pouquinho sobre o que a gente pode esperar nesse momento. Eu vou começar agora com uma pergunta, que é uma pergunta genérica, e eu acho que interessa a todo mundo hoje, no Brasil e no mundo, né? Que é a questão do isolamento. Há, inclusive, uma discussão sobre qual modelo deve ser implementado, etc. Eu gostaria de saber a sua opinião para o caso geral e para o caso brasileiro em particular sobre esse assunto. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui. Nós temos uma parceria de muito tempo com o Banco Safra e agora, numa atitude recente, o banco anunciou um apoio muito grande, muito substancial para a saúde de todos os brasileiros, para a saúde pública em particular, em diversos projetos em que o banco se engajou, como representando assim a enorme responsabilidade social e corporativa que todo o Banco Safra tem. Então, parabéns a vocês todos que trabalham aí no Safra. Em relação ao tipo de isolamento, não há dúvida nenhuma hoje, entre os especialistas, em toda a área da saúde, que a única forma de isolamento que é viável para o enfrentamento da pandemia Covid-19 é o isolamento total, chamado isolamento horizontal. Como de resto, seria impossível fazer um isolamento setorial que tivesse um real impacto na mitigação dos efeitos catastróficos que a pandemia pode ter na sociedade como um todo. Então, não há dúvida, o isolamento tem que ser geral, tem que ser contundente, fiquem em suas casas. A própria economia vai se recuperar mais rápido se nós fizermos um isolamento mais restritivo nesse momento. Tinha sumido a tua voz, agora voltou. Tá bom. Na sua opinião, quer dizer, ainda dentro desse mesmo assunto do isolamento, a grande questão agora é quanto tempo isso ainda deve durar. Quer dizer, a gente está em São Paulo, por exemplo, e aqui em São Paulo a gente já está entrando na segunda semana de isolamento aqui, né? Quanto, na sua expectativa, e diante dos casos que estão aparecendo, quanto tempo você acredita que a gente ainda vai durar? Olha, classicamente, nos lugares em que implantaram isolamento, mesmo mais tardiamente, o isolamento começou a ser relaxado depois de 2 meses. Então, se a gente olhar o exemplo de Wuhan, que no começo de janeiro até o dia 10, no começo de janeiro, começou a implantar as medidas mais restritivas de circulação, inclusive fechando a cidade, no fim de fevereiro, começo de março, já começou a relaxar essas medidas de isolamento. Então, se nós formos contundentes, se nós formos disciplinados, e nós fecharmos realmente os contatos sociais coletivos nesse momento, a gente estima que nós vamos ainda ter um pico da doença, né, particularmente por onde ela começou, nas classes sociais mais favorecidas, mas a gente deve ter um pico de doença aí nas próximas 2 a 3 semanas, um platô que costuma durar 2 semanas. Então, se nós conseguirmos fazer o que a gente está planejando fazer, e se todos nós contribuirmos nesse isolamento, a gente estima que abril e maio serão os meses mais difíceis, e em junho talvez a gente possa começar setorialmente a liberar o isolamento aqui em São Paulo. É claro que essa curva não vai ser igual em todas as localidades do Brasil, e que não vai ser igual em todos os segmentos da atividade econômica, mas essa é a melhor aposta que a gente consegue fazer agora. Podemos nos decepcionar, pode ser que isso seja mais prolongado se nós não tivermos a disciplina que a gente precisa ter nesse momento. Doutor, boa parte das empresas hoje, elas se encontram paradas, muitas das atividades econômicas estão travadas por conta da quarentena, mas do ponto de vista da saúde, para o senhor, quando essas atividades forem retomadas, que tipo de cuidado as empresas devem ter para poder evitar colocar a saúde dos seus empregados em risco?
Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, Jorge, que nós temos alguns marcadores que justificariam, do ponto de vista de dados e dados científicos, o início do relaxamento. E esses marcadores são, principalmente, não o índice de infectados, porque isso vai depender muito da abrangência dos testes que a gente realizar, mas quando as internações começarem a diminuir e quando a mortalidade começar a diminuir, a gente pode começar a estudar medidas progressivas de relaxamento. Nas empresas, vão obviamente voltar primeiro aquelas que são mais importantes para o funcionamento da nossa sociedade. Os outros devem ser um pouco mais conservadores nesse retorno. E mesmo quando a gente voltar, a vida não vai voltar ao normal imediatamente. Nós vamos ter que tomar medidas de isolamento no trabalho, mesmo nos locais que a gente for voltar a trabalhar. Então, distanciamento das pessoas, não utilização dos mesmos aparelhos, vamos dizer assim, no caso, computadores, tem que haver um distanciamento. As pessoas devem voltar com todas essas regras de distanciamento para a gente testar se o que nós estamos praticando é suficiente para evitar um segundo pico da epidemia. Então, a vida voltará ao normal muito lentamente, progressivamente, e colocando no trabalho, primeiro, as populações, que já estão imunes, a gente tem aí o chamado teste rápido de imunidade, que é através da dosagem de anticorpos contra a doença. 2, os mais jovens, que são menos sensíveis. E 3, progressivamente nos negócios mais necessários e depois indo relaxando para os negócios menos necessários para a sustentabilidade da nossa sociedade como um todo. Ouvindo o senhor falar aqui agora, eu acho que tem um ponto, que é o ponto da medição, onde os testes, de fato, são cruciais para a gente, né? E o Brasil tem tido, pelo que a gente tem ouvido no noticiário e o que o próprio ministro tem comentado, uma certa carência em relação ao número de testes, né? O que acaba atrapalhando um pouco o acompanhamento dos dados oficiais, das estatísticas oficiais. O senhor consegue ter alguma noção, alguma medida de como é que a gente pode estimar essa diferença entre os casos contabilizados e os casos reais? É muito difícil ter esse número. A gente tem que fazer inferências, e quando você que é acostumado a olhar dados para tomar decisões, você sabe que quando você começa a fazer um encadeamento de inferências, o erro pode ser enorme no final. Então, respeitando esta questão, eu vou dizer dados de quem está fazendo o teste de uma forma mais intensa. Nos profissionais de saúde, você precisa fazer testes em todo mundo que apresente qualquer sintoma de um quadro gripal. E a gente está fazendo isso na nossa população. E o que a gente está vendo é que, neste momento, nessa população que está circulando, porque precisa trabalhar, mesmo que não esteja na frente de tratamento de pacientes infectados, onde o número, porventura, poderia ser maior de contaminação, então, nesta população total dos colaboradores do Hospital Sírio-Libanês, profissionais de saúde e pessoal administrativo, quem apresentar algum sintoma de gripe, a gente faz o teste. E o teste tem dado hoje em torno de 3 a 4% da nossa população total, não da população testada, da nossa população total, 3 a 4% estão positivos. O que quer dizer que a gente pode inferir que na comunidade da cidade de São Paulo, que não está reclusa nas suas casas e que está circulando, em torno de 3 a 4% já apresentem positividade. Se você extrapolar isso para todo mundo que está circulando, vai dar um número bastante superior aos números que a gente reporta como de infectados, não é verdade? É esse o número que a gente tem. Então, mesmo com esse isolamento dito horizontal, uma parte da população já é positiva para o vírus. Nessa escassez de testes, então, agora, se de fato a gente está lidando com isso ao longo do tempo, quem de fato deve ser testado para que a gente consiga otimizar o estoque que a gente tem de testes hoje? Então, nessa escassez, tem 2 tipos de teste, eu queria deixar bem claro. Tem o teste que detecta o vírus, a presença do vírus, e depois tem um teste que você tem que fazer mais tardiamente, que detecta a presença de anticorpos contra o vírus. Então, nós estamos falando agora do teste que detecta o vírus, que é importante
ser realizado agora na seguinte situação: profissionais da área da saúde, por quê? Para que eles se afastem dos pacientes, para que eles protejam os pacientes. Então, qualquer funcionário da área da saúde que tenha mínimos sintomas gripais deve ser testado e, se o exame der positivo para a presença do vírus, deve ser afastado do trabalho para evitar a contaminação dos pacientes e dos seus colegas de trabalho pelo convívio. Então, essa é uma razão de teste. A segundo teste é em pacientes que necessitam de internação hospitalar. Por quê? Porque eu tenho que saber qual é o grau de isolamento em que eu vou colocar este paciente. Se ele for positivo para o COVID, ele tem que receber grau de isolamento para uma doença de alta contagiosidade, que é a doença COVID-19. Então, esses são os grupos em que o teste precisa ser realizado de forma mandatória. É claro que se a gente tivesse esse teste de detecção do vírus em larguíssima escala, a gente poderia testar todo mundo que tem sintomas, mas não é o caso no Brasil e, portanto, a gente tem que fazer dessa forma que estamos fazendo. O outro teste é o teste da imunidade. Esse é o teste que todo mundo gostaria de ser positivo, porque ele indica que você já teve contato com o vírus, pode ter ou não ficado doente, e grande parte não fica doente, não tem nenhum sintoma, e agora tem imunoglobulina, tem anticorpos contra o vírus, você se transformou quase num super-homem para o contato com os outros, porque você não deve contrair mais a doença. Faz sentido. Tomara, bom, o segundo todo mundo gostaria de estar, de fato, imune, né? Como médico e, portanto, como profissional da saúde, a gente tem certeza que o senhor tem acompanhado, de fato, o momento do sistema público de saúde, que é o SUS. Que avaliação o senhor faz a esse respeito? Bom, a primeira avaliação é que nós temos sorte de ter o Sistema Único de Saúde, né? Nós temos sorte de ter um sistema a que todos os brasileiros têm direito. E um sistema que, com todas as suas dificuldades de financiamento, de gestão, de integração entre diferentes serviços, ele dá acolhida àqueles que mais precisam dele. Então, aspecto positivo, temos o SUS. Segundo aspecto, o SUS tem ociosidade suficiente para abrigar uma enorme sobrecarga de casos com diferentes graus de gravidade? Não tem. Nenhum sistema do mundo, e vocês estão lendo o que está acontecendo na Itália, o que está acontecendo, né, na Inglaterra e agora o que está acontecendo nos Estados Unidos, se o pico de casos, se todos ficarmos doentes ao mesmo tempo, não há sistema de saúde, privado ou público, que dê conta de atender toda essa demanda. Por isso que eu enfatizo de novo, precisamos ficar em casa, precisamos ter responsabilidade individual e coletiva e não sobrecarregar o sistema de saúde. Essa falácia de que precisamos preservar a economia, deixando com que os serviços funcionem, por que ela é uma falácia? Por que ele é um falso dilema? Porque se vier a epidemia nos graus que veio, com sobrecarga, no norte da Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha, nós vamos paralisar a economia. Então, a questão só é se paralisamos antes para prevenir ou se vamos ser obrigados a paralisar depois que a catástrofe se instalar e que milhares e milhares de vidas tiverem se perdido. Então, é isolamento mesmo, é isolamento horizontal mesmo, inclusive para preservarmos a economia de uma debacle que vai durar muitos e muitos meses se nós não formos responsáveis agora. Ainda nessa questão, quer dizer, juntando agora o SUS e mais a medicina privada, eu sei que muitas empresas têm tentado ajudar e também a reduzir as carências. Como é que o senhor analisa, neste momento, a relação entre a crise, esse arsenal todo que a gente tem construído no país, com termos de equipamento médico hospitalar, leito, recursos humanos? Nós estamos tentando atuar, Jorge, no aumento da nossa capacidade operacional, instalada e operacional em todos os sistemas. O Hospital Sírio-Libanês triplicou a capacidade dele de lidar com pacientes que necessitem de terapia intensiva e constituiu estoques de suprimentos, de remédios, de equipamentos, de equipamentos de proteção individual para os seus colaboradores, antevendo
uma demanda muito maior do que aquela que é usual. Também reduziu aqueles procedimentos que podem ser adiados para daqui a 2 a 3 meses, para poder reservar capacidade para atendimento também dos pacientes com o Covid. No Sistema Único de Saúde, nós também estamos fazendo isso. Você está percebendo que estão se instalando, em curto espaço de tempo, hospitais de campanha, no Pacaembu, hospitais de campanha, no AMB, aí 1.800 leitos. Aparentemente vamos conseguir instalar também no ginásio do Ibirapuera. Então nós estamos, e o próprio Hospital Sírio-Libanês, instalando um hospital de campanha junto a um hospital de nossa responsabilidade, um hospital estadual, 100% dedicado ao Sistema Único de Saúde, na região do Grajaú, Hospital Geral do Grajaú. Então vamos instalar lá, anexo ao hospital, com a ajuda de doações da iniciativa privada, inclusive do Safra, um hospital de campanha para 100 leitos, aumentando a nossa capacidade instalada. Então, estamos reagindo, estamos nos organizando, gostaríamos que isso fosse suficiente, antevemos que será suficiente se a população fizer a sua parte e ficar em isolamento domiciliar, e também estamos agindo na prevenção. Além do isolamento, você entende que pessoas que moram em comunidades mais carentes, em que várias pessoas dormem no mesmo cômodo, as pessoas que ficarem gripadas deveriam se afastar dos demais para poder preservar a saúde dos demais e a transmissão do vírus, principalmente daqueles outras pessoas que moram junto, que são mais vulneráveis. Então nós estamos tentando organizar centros de convivência, dormitórios grandes, em escolas estaduais que estão desativadas, né, para receber um grande número de camas, com um adequado afastamento entre essas camas, e toda a estrutura de alimentação e de higiene, com banheiros, chuveiros, para que essas pessoas não sejam obrigadas a voltar para suas casas e aí, portanto, não contaminem os seus familiares. Bom, fico muito feliz com essa parceria que o hospital tem com o SUS e toda essa ajuda que a iniciativa privada está promovendo. Eu só acredito, na verdade, que tem como a gente intensificar a participação do governo e da iniciativa privada, e que de forma, de fato, a iniciativa privada pode contribuir mais? Eu acho que a iniciativa privada pode realmente contribuir de várias formas, né? Se você, por exemplo, pode contribuir com recursos, essa é a forma ideal de contribuição. Mas muitas das nossas indústrias que hoje estão ou paradas ou trabalhando com menos atividade, porque a demanda diminuiu, e que podem transformar suas linhas de produção na produção ou de equipamentos, aparelhos, ou de equipamentos de proteção individual, aventais, máscaras, gorros, luvas, uma coisa que a gente chama de face shields, que é aquela máscara que cobre o rosto inteiro com uma lâmina de plástico na frente. Então, todos esses equipamentos serão necessários em muito maior quantidade do que eles são necessários hoje. A indústria farmacêutica, por exemplo, redirecionar suas linhas de produção para aqueles remédios que são mais necessários, e o consumo de opioides, derivados da morfina ou da própria morfina, aumentou muito, de antibióticos, aumentou muito também, de relaxantes musculares para pacientes que estejam em ventilação mecânica, são bloqueadores da atividade muscular, também precisam aumentar essas linhas de produção. Então, aquela indústria que ou já produz aquilo que a gente precisa, ela deve produzir em muito maior intensidade. Aquela outra que não produz o que é necessário, mas pode transformar a sua linha de produção em equipamentos necessários, também devem contribuir dessa forma. E aquelas indústrias que não têm como contribuir em equipamentos de produção individual, devem fornecer recursos para que as outras possam produzir mais e a gente possa aumentar a nossa capacidade de produção. Uma outra forma de contribuição é não ir trabalhar. Todo mundo que puder trabalhar de casa, se, por exemplo, o banco aí conseguir estruturar as suas atividades essenciais para que as pessoas trabalhem de casa, também vai contribuir muito no achatamento da curva e que a gente não tenha aí um pico catastrófico de doença.
Foi exatamente essa medida que nós adotamos aqui. A grande maioria dos nossos colaboradores estão trabalhando via home office, né? Então, a Eu gente estou vendo fez atrás de você aqui. aí a sala vazia às 4h20 Vocês da podem notar por tarde. aqui, Então, exatamente. essa é uma medida 4h20 da tarde, estão todos trabalhando, mas em home office. Isso aí. Essa é uma medida de proteção da sociedade como um todo. E nesse momento aqui, a gente tem muita gente nos assistindo, né? As pessoas que estão vendo a live, os colaboradores, os clientes. Eu queria saber, a gente já falou sobre o governo e já falamos sobre a iniciativa privada, mas de que modo o senhor acredita que a população também pode ajudar a classe médica a salvar mais vidas? Dessa forma, praticando o isolamento, tendo respeito com as outras pessoas, ficando em casa, e em ficando em casa, se tiver algum quadro gripal, se afastar das outras pessoas na medida do possível. Garantir um distanciamento de 2 metros em relação às outras pessoas, tossir ou espirrar de forma responsável, nunca na mão, porque essa mão vai tocar em outras coisas e levar o vírus para esses outros objetos, lavar a mão com grande frequência, se tiver acesso a álcool 70% ou álcool gel, usar, além de lavar, usar essas substâncias, eu digo, arregaçar as mangas para poder fazer uma higiene mais adequada e mais ampla. Então, eu acho que essas medidas são fundamentais para ajudar aos médicos, aos profissionais de saúde, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os técnicos de enfermagem, os biomédicos, os farmacêuticos, os nutricionistas hospitalares que precisam continuar trabalhando para tratar adequadamente de vocês. Então, a forma de vocês nos ajudarem é se cuidarem bem, serem agentes do seu próprio cuidado. Obrigado pela dica e pelas informações que são tão úteis. A gente sabe hoje que tem uma luta contra o tempo para a gente encontrar algum medicamento que, na verdade, ajude a gente esse tratamento, medir a eficácia desses medicamentos e também uma busca pela vacina. Eu acho que o assunto que tem sido comentado no momento tem sido da hidroxicloroquina. A gente sabe que aí, no Hospital Sírio-Libanês, vocês têm uma atuação muito forte em pesquisa. E eu sei que vocês também estão tratando desse assunto dentro da questão da pesquisa dentro de vocês. Eu queria ouvir um pouco da sua opinião sobre esse tema. Eu acho que respostas melhores teremos em algumas semanas. Não existem hoje trabalhos bem controlados, randomizados, controlados, para provar a eficiência da hidroxicloroquina, e em não tendo resposta, você tem que fazer o trabalho, a pesquisa para procurar a resposta. Então, um grupo grande de hospitais se reuniu, o Sírio está envolvido, o HCOR, o Hospital Albert Einstein está envolvido, o Hospital Oswaldo Cruz em São Paulo, o Hospital Moinhos de Vento no Rio Grande do Sul, mas de uma forma geral, coordenando esse trabalho, cerca de 100 hospitais estão envolvidos nessa pesquisa para encontrar uma resposta rápida. Por que não usar em todo mundo? É a pergunta que se faz. Se tem alguma chance de funcionar, por que a gente não usa em todo mundo, já que a doença, ou pelo menos todo mundo que tem a doença grave, já que a doença pode ser, numa porcentagem de casos, fatal? A resposta é porque a droga não é isenta de toxicidade, inclusive de toxicidade cardíaca, podendo levar à perda de vidas pelo uso inadequado desse remédio. Então a gente precisa estudar bem, em ambientes controlados, se alguma toxicidade aparecer, detectar precocemente essa toxicidade, e a gente tem como detectar precocemente, por exemplo, a toxicidade cardíaca através do traçado eletrocardiográfico, do eletrocardiograma, e nos pacientes graves a gente tem uma monitorização contínua, real time, em tempo real, do traçado eletrocardiográfico. Então vamos usar em ambientes controlados, com prescrição médica, e buscar essa resposta o mais rapidamente possível. Analisando a situação mundial, o que o senhor acredita que o Brasil pode tirar de aprendizado nos erros e acertos dos outros países? Acho que um aprendizado a gente já tirou, Jorge. É o fato de fazer um isolamento social ou um distanciamento social precoce para todas as pessoas. Porque aqueles que negligenciaram esta necessidade estão pagando um altíssimo preço em vidas humanas e em sofrimento. Você imagina taxas aí de mortalidade de próximas de 1.000
pacientes por dia. Vocês têm visto as cenas dantescas na televisão do empilhamento de corpos. Então, a gente já aprendeu alguma coisa. O que a gente aprendeu é distanciamento social é fundamental nas fases precoces da doença para minimizar o número de mortes e para depois, lá na frente, poder voltar mais rápido à vida normal. Então, distanciamento social para a gente é fundamental, regras básicas de higiene com frequência, como eu disse, lavar a mão, usar álcool, gel para lavar a mão e ficar distante das pessoas é fundamental nesse momento. O senhor acompanha de perto sempre novas tecnologias no campo de saúde, sabe que o senhor é bem interessado nesse assunto. O senhor acredita que essa experiência pode gerar algum tipo de transformação nos estudos, na ciência, nas pesquisas, de modo geral? Eu não tenho dúvida nenhuma que vai. Muito mais cooperação internacional, né? Muito mais desenvolvimento colaborativo de novas drogas e de vacinas. Eu acho que o mundo vai mudar muito em relação ao que era antes da pandemia pelo Covid-19, por essa doença chamada Covid-19. Nós vamos nos organizar de formas diferentes e vamos ter mais consciência coletiva, porque essa é uma doença de todos, é uma doença que transcende classes, divisões de classes e localidades, países, de uma forma geral. Nós vamos sair daqui mais preparados para enfrentar desafios como esse, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora a gente tem os minutos finais aqui da nossa live, nosso bate-papo aqui. Eu gostaria de deixar para o senhor um momento livre aqui, para o senhor fazer alguma consideração que o senhor julga de pertinente adicionalmente, e para, de fato, esclarecer a população como um todo dessas importâncias que o senhor tem citado até agora. Eu disse bastante, reiterei quais são as medidas que cada um de nós deve tomar. Tenham vocês a consciência de que essas medidas de proteção que vocês podem tomar para suas famílias, seus amigos, seus colegas de trabalho, nem sempre podem ser aplicadas para a população como um todo. Imaginem as pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade maior, quando você diz, vamos praticar um isolamento domiciliar, aquele indivíduo que está gripado, coloque num quarto separado, com um banheiro separado, utilizando utensílios separados. Vocês podem imaginar que isso não é possível para a grande maioria da população brasileira. Então, vamos sim criar uma rede de proteção social, ela é absolutamente necessária no país. Não dá para um país com tantas desigualdades a gente dizer vamos praticar o Estado mínimo e deixar o mercado livre para operar. Um mínimo de responsabilidade social e de proteção social num país com a diversidade que a gente tem, ele é necessário. Vamos aceitar que o Estado capte uma parte de recursos e vamos participar da decisão quanto à designação desses recursos para criar essa rede de proteção social na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social. Vamos criar essa rede para que a gente tenha um país mais humano. Vamos usar essa crise, não vamos perder a oportunidade de usar essa crise para uma melhora do Brasil ou da sociedade brasileira como um todo. Doutor Paulo Chape, a gente, em nome aqui do SAP, gostaria de agradecer ao senhor enormemente pela sua participação. Eu sei que o tempo é escasso, aí no Sírio todo mundo trabalhando muito. Eu sei que quando designar meia hora do seu tempo para a gente, doutor, é importante. E eu queria agradecê-lo muito por isso, viu? Nós aqui no Safra apreciamos muito esse tipo de interlocução. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Acho que vocês estão prestando um serviço de utilidade pública importantíssimo, de esclarecimento às pessoas que nos assistiram. Eu estou à disposição de vocês. Está tudo mudando muito rápido. E se esse quadro mudar e vocês sentirem necessidade de nós conversarmos de novo, eu estou à disposição de vocês. Obrigado. Muito obrigado. Acho que nós não hesitaremos nesse chamado, viu? E a todo mundo que nos assistiu hoje aqui na live, eu gostaria de agradecer a participação e esperando que a gente se reveja num próximo momento. Boa tarde a todos, viu? Muito obrigado.